Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio nos encontrarmos juntos na Escola de Cristo para aprendermos do seu amor, da sua bondade, da sua graça, do seu perdão para com cada um de nós. Nós vamos aprender uma história hoje fantástica na vida de Pedro. Como alguém tão próximo de Jesus, que teve experiências tão maravilhosas com o próprio Cristo, foi ao Monte da Transfiguração, viu todos os milagres, andou por cima das águas. Como um homem tão próximo a Jesus pôde traí-lo de uma forma tão vergonhosa? Como muitas vezes nós observamos pessoas que pregam, que têm um relacionamento com Deus, traírem a Jesus, cometerem pecados tão feios, tão baixos. Como isso pode acontecer? Pronto, nós vamos aprender com a vida de Pedro para que a gente não possa cair nos mesmos erros. A Bíblia é maravilhosa porque ela não esconde defeito dos seus personagens. Muito pelo contrário, ela traz de forma clara, mostrando a veracidade do texto bíblico para que eu e você possamos aprender e não cometer os mesmos erros. Por isso, acompanhe nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir da mensagem da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, nada temos, somos fracos, assim como muitos dos personagens bíblicos, assim como Pedro, mas nós queremos aprender para que dessa forma possamos depender do Senhor, para vivermos um relacionamento mais íntimo com o Senhor e sermos autênticos naquilo que nós acreditamos. Ajuda-nos, Senhor, conduza-nos por Jesus. Amém. Está aqui, capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26 de Mateus é o texto básico para a gente poder estudar sobre esse assunto. Capítulo 26, a partir do verso 31, olha o que Jesus disse. Jesus já tinha ceiado com os discípulos, já tinha apontado o traidor e houve uma confusão entre eles para ver saber quem era. E nessa discussão Jesus até apontou Judas, mas eles nem perceberam. Aí agora, a partir do verso 31, Jesus disse: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós se escandalizarão comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Vocês vão se escandalizar pelo que vai acontecer comigo, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus avisou que ia ressuscitar, mas eles ficaram tão presos aos momentos críticos da vida de Jesus que não lembraram disso. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Verso 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, todos os discípulos seguiram o líder. Pedro era um dos líderes entre eles. E agora Pedro diz: olha, se todos te negarem, se todos te abandonarem, eu nunca farei isso. Eu estou disposto a morrer contigo. Essa foi uma fala de Pedro. Pedro estava falando aquilo que deram do coração dele. Mas muitas vezes a gente é precipitado. A gente não conhece quem somos de verdade. Jesus conhecia. Se Pedro compreendesse a fala de Jesus e se voltasse para ele com humildade pedindo: Senhor, me ajuda, ele não teria caído na traição que ele cometeu contra Cristo. Aí o texto bíblico continua dizendo, nós vamos chegar agora aqui, quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, sabe o que acontece? Pedro então agora lança-se da espada. Quem vai falar isso é João. João vai falar de forma mais clara. Vamos lá no capítulo 18 do Evangelho de João, que ele traz, depois a gente volta para lá. Capítulo 18 do Evangelho de João tem uma clareza maior com relação a isso. Olha aqui o texto bíblico, 18 verso 10. Jesus foi preso e olha a reação de Pedro. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha.
Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Pedro queria agir agora pela sua própria força, porque ele havia dito que não iria trair Jesus, então ele queria mostrar. Ele puxa da espada e tenta matar aquele servo. Ali o poder de Deus já atua, ele corta só a orelha. Aí Lucas vai dizer que Jesus pega a orelha de Malco e cola, conserta, faz o milagre. Pedro então começa a sua frustração. Esperava que Jesus reagisse, que Jesus se libertasse, mas ele se deixou ser preso, ainda me repreendeu. Ele repreendeu a Pedro, que não era para fazer isso, para meter a sua espada na bainha, porque não era essa a proposta. Então Pedro começa a ser frustrado nas suas ideias, naquilo que era a sua expectativa. Aí voltemos aqui para o livro de Mateus, para a gente compreender aqui toda a trajetória da traição de Pedro, porque a gente precisa saber para a gente não cometer os mesmos erros. Aí, diante disso, quando agora Jesus avisa, aí nós temos agora no verso 58, para a gente ver a sequência. Jesus foi preso, e aí, olha aqui, verso 51, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ou seja, Pedro agora já não se aproxima tanto de Jesus, já segue-o de longe, mas a expectativa é: eu quero observar porque eu quero ver o fim, eu quero ver se Jesus vai se libertar, sabe? Jesus não vai deixar que isso aconteça, Jesus não vai ser morto, Jesus não vai ser crucificado, não pode acontecer isso. Então ele começou a acompanhar mais de longe, esperando que Jesus fizesse o milagre, e o milagre não acontecia, Jesus não se libertava, e aí ele começa a se frustrar, começa as frustrações. Muitas vezes acontece isso conosco, nós estamos seguindo a Jesus, muitas vezes quando a gente tenta fazer algo grandioso, como foi o caso de Pedro, lançou da espada para cortar o homem, para defender Jesus, aí Jesus nos repreende, a gente passa por uma decepção, a gente começa a dar um passo para trás, aí a gente não fica na mesma intensidade de relacionamento com Jesus, a gente começa a seguir Jesus de longe, e foi o caso de Pedro. Muitas vezes nós também estamos seguindo Cristo de longe, e aí a gente vai traí-lo. Se seguirmos a Cristo de longe, nós vamos traí-lo. Precisamos andar com Cristo bem próximo, intimamente, independente de qualquer circunstância. Se as nossas expectativas forem frustradas, não se preocupe, porque Jesus é o Senhor de tudo, nós precisamos segui-lo. Aí sabe o que acontece? Diante disso agora, Pedro então vai para ver, está ali acompanhando. Agora a partir do verso 69, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada, uma mulher, ele disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Verso 70, ele porém, Pedro, o nega diante de todos, dizendo: não sei o que dizes, eu não sei o que você está dizendo, eu não conheço tal homem. Verso 71, e saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse aos que estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Olha o verso 72, e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Agora já jurou: não, em nome do Deus eterno, eu não conheço tal homem. Começa a jurar, começa a aumentar. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Verso 74, então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Agora, a terceira negação, ele começa a xingar, começa a falar para reafirmar: não conheço. Sabe, como a gente desce tão baixo? Aí veja agora aqui, ó. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus e dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim saindo, dali chorou amargamente. Pedro, que era aquele seguidor de Cristo tão próximo, íntimo, traiu a Jesus, negou a Jesus 3 vezes. Mas nós vimos a sequência, ele foi frustrado, ou seja, a expectativa dele foi frustrada. E aí ele começou a perceber que Jesus não estava correspondendo àquilo que era a sua expectativa. Muitas vezes acontece isso conosco ainda. Quando as nossas expectativas para esse mundo não são supridas, quando nós acreditamos que Jesus vai fazer e não acontece, nós começamos a seguir Jesus de longe. E aí fica muito mais fácil a gente trair Jesus.
porque foi o caso, sabe? É muito fácil para mim e para você também trair a Jesus. Cada pecado que nós cometemos ainda hoje estamos traindo a Jesus. Então siga Jesus de perto, não abandone. Siga Jesus pelo que Ele é, não milagre, não as coisas que vocês têm como expectativa. O que Jesus fez foi a sua morte na cruz para nos salvar. Então precisamos seguir a Jesus independente de qualquer circunstância. Você quer seguir a Jesus porque Ele é o teu Salvador, porque Ele é o nosso Salvador, Ele morreu porque Ele nos ama? Se você assim o quiser, aí sim você vai seguir de perto a Jesus. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelo que o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos bem próximo para não te trair. Nós choramos por Jesus. Amém.